queridos alunos, queridas alunas, como foi combinado anteriormente, hoje nós vamos ter aí a nossa aulinha de revisão. Eu sei que vocês devem estar em casa perguntando, será que essa aula vai acontecer? Eu sei que vocês já me cobraram no grupo, certo? Ela vai ter início agora. Vamos lembrar que a nossa aulinha no livro didático, ela está a partir da página 50, certo? E aí, o que é essa Mesopotâmia? Como nós já vimos em aulas anteriores, Mesopotâmia, que tem aí a sua origem, a palavra Mesopotâmia tem aí uma palavra de origem grega, que significa terra entre rios. Esse conceito está aí na página 51 do livro de vocês, certo? Eu aconselho que vocês estejam com o livro na mão, eu aconselho que vocês também estejam com um caderno na mão para fazer essas pequenas anotações aí no caderninho de vocês, tá bom? Então vamos para a revisão? Como vocês já sabem, para os estudos dessa região que nós chamamos de Mesopotâmia, nós vamos ver o desenvolvimento desses 5 povos, certo? Essa região, como nós já sabemos, é uma região que vai se desenvolver entre os rios Tigre e o rio Eufrates, que é considerado aí o berço de diversas civilizações. E aí nós temos como as principais os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. O aparecimento de tantas culturas nessa região é usualmente explicado pela fundamental importância dada aos regimes de cheias e vazante que fertilizavam as terras dessa região. Por isso também que nós vamos chamar essa região que eles vão se desenvolver como a região do crescente fértil. São regiões que vão depender aí da cheia dos rios. Ao longo desse processo, nós vimos em aulas anteriores os sumérios, os assírios, os acádios, que criaram vários centros urbanos que tratavam de guerras e promoveram aí uma intensa troca de valores e costumes, certo? E aí, para a nossa revisão, nós vamos para o primeiro povo, que é justamente os sumérios. Bem, pessoal, para facilitar o estudo desses povos, eu organizei o nosso assunto sintetizado nesse pequeno gráfico aqui, nessa pequena tabela. Essa tabela também, ela está muito parecida com a atividade que vocês levaram para casa, certo? E aí nós temos como principal povo aí os sumérios. Os sumérios têm como principal líder o Patesi, que é uma espécie de rei. E aí nós temos as principais cidades-estados da Suméria, né? Aí vamos lembrar que cidade-estado é um local independente que possui seu próprio governo. Cada cidade-estado dessa daí, ela vai ter o seu patesi, lembrando que eles vão ter uma mesma cultura, mas eles vão ser um pouquinho mais independentes com relação à sua administração, com relação ao seu rei, com relação à economia, certo? E aí nós temos também a invenção da roda, seria algo atribuído aos sumérios. E característica principal aí dos sumérios seria a invenção da escrita cuneiforme, considerada aí uma das primeiras escritas da humanidade, uma das mais antigas, certo? E aí nós vamos lembrar a importância dessa escrita para a organização administrativa e econômica para essa sociedade. Outra coisa aí também que vai marcar como característica dos sumérios seria os zigurates. O que seriam esses zigurates? Os zigurates seriam templos. Eles vão construir templos gigantescos para a adoração dos seus deuses, para a observação das estrelas, né, que vai nortear aí um pouquinho da sua locomoção dentro dessa região. Esse povo ele vai ser dominado mais tarde pelos acadianos. Os acadianos eles vão dominar, é um
uma civilização, é um povo, o povo sumério é uma civilização que vai ter uma curta duração, vai ter invenções marcantes. Vamos ver aí a característica da escrita cuneiforme que os acadianos também vão reproduzir, vão evoluir vão desenvolver essa escrita. E os zigurates também é uma característica que vai permanecer nas diversas civilizações que mais tarde vão ocupar essa região da Mesopotâmia. Ok? Vamos agora para o segundo povo, que seria os acadianos. Como nós vimos anteriormente, os acadianos, ou o povo acádio, eles vão dominar os sumérios, e aí, em vez deles destruírem tudo aquilo que os sumérios desenvolveram, eles vão melhorar. Eles vão desenvolver a escrita cuneiforme, eles vão desenvolver os zigurates, certo? E aí nós temos como líder Sargão I, o rei dos quatro cantos, né? Ele vai ser considerado aí o rei dos quatro cantos. É um rei bastante forte, é um rei bastante determinado. E aí nós temos aqui as principais cidades desse povo. E aí um dos destaques para o povo acádio seria a unificação da região, incorporação da cultura suméria. Lógico que é importante, porque é justamente nesse momento em que eles vão desenvolver a cultura suméria, mas eles vão inovar. Qual seria a inovação dos acádios? Eles vão aí fazer a unificação da região. O primeiro império considerado nessa região vai ser o dos acadianos. Aí vamos lembrar que império, né, denota aí do latim poder, autoridade. Primariamente, autoridade sobre um determinado território. Ok? E aí, pessoal, nós vimos aí o pessoal dos acadianos. Os acádios, eles vão também ser dominados mais tarde. A gente vai ver a dominação aí do Império Acádio pelos amoritas. Os amoritas vão dominar os acádios, que será o nosso próximo povo a ser estudado. Os amoritas, eles vão ter como principal líder o rei Hammurabi, né, que é bastante forte. O rei Hammurabi, que vai construir aí o primeiro império babilônico, né, lembrando aí a principal cidade, Babilônia. E as características marcantes desse povo amorita seria a construção do Código de Hammurabi, italiano. E aí vamos lembrar que esse Código de Hammurabi, ele vai ser baseado na lei de Italião, que é olho por olho e dente por dente, certo? Esse código, ele é considerado o primeiro código de leis escrita. As leis já existiam, mas elas eram só leis orais. Falei isso no meu vídeo passado, certo? E aí isso seria as normas de conduta, como essas pessoas deveriam casar, se portar, algumas penalidades aplicadas com relação ao roubo, com relação ao adultério. Então, nós temos aí o Código Hammurabi como principal elemento ou principal característica do povo amorita. Vamos lembrar que os amoritas são chamados aí os primeiros babilônicos, tá ok? Vamos agora para o nosso próximo povo a ser estudado, que seria o povo assírios. Esse povo, ele é sempre lembrado pela questão da sua violência. É um povo violento, é um povo predestinado à guerra, um povo territorialista. Nós temos aí como seu principal líder Assurbanipal, certo? Que é um rei forte, mas também um rei sábio. As principais cidades focam em Nínive, certo? Por que eu estou focando em Nínive? Porque em Nínive foi o palco aí da construção da grande biblioteca, também conhecida como Biblioteca de Assurbanipal, que detinha aí uma coleção de milhares de placas em argila, contendo textos em escritas cuneiformes sobre vários assuntos.
a partir do século VII a.C. Dentre esse acervo estava a famosa Epopeia de Gilgamesh, que a gente não teve tempo de explorar essa epopeia, mas em sala, se vocês lembrarem, se vocês questionarem, eu posso estar falando sobre essa epopeia, certo? Foi justamente a construção dessa biblioteca que foi possível mostrar que os assírios eles não eram só violentos, também foram considerados povo sábio, um povo engenhoso, do que muitos estão atualmente inclinados a atribuir-lhes. Uma ilustração notável disso seria essa biblioteca, formada em Nínive pelo monarca assírio Assurbanipal, certo? Também considerada a biblioteca de Assurbanipal. Então, pessoal, para concluirmos os nossos estudos, só uma revisãozinha bem rápida, tá bom? Principal característica aí dos sumérios, escrita cuneiforme, construção aí dos primeiros templos, chamados de zigurates. Principal característica dos acádios, unificação da região. Quando eu falar em unificação, lembrar aí que eu estou falando de império, são os acadianos que vão fazer aí a primeira ideia de império, com Sargão I. Principal característica dos amoritas, a invenção aí do código de Hammurabi, certo? Essa, na verdade, seria a principal característica. Também não podemos esquecer que eles vão formar aí o primeiro império babilônico. Os assírios, como principal característica, eles têm um exército forte e também é considerado violento. E eles vão construir aí a biblioteca de Nínive, que vai atribuir a eles também o quesito sábios, né? Um povo também considerado, ou que pode ser considerado também sábio. E por fim, nós teríamos os caldeus, aí com a figura de Nabucodonosor, um rei bastante imponente, aí formando o segundo império babilônico. Principal característica conquistas territoriais, construção dos jardins suspensos e dos zigurates, Torre de Babel, e aí o cativeiro da Babilônia. O Império Acadiano ou o Império Babilônico, ele chega ao fim com a conquista dos persas, o rei Ciro II, e aí, após a dominação da região da Babilônia, nós vamos ver mais tarde em aulas posteriores, nós iremos ver o povo hebreu se desenvolvendo, o povo persa também, que é um grande império, o povo fenício, certo? Então, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver um pouquinho sobre esses outros povos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, e aí qualquer dúvida vocês já sabem, tá? Bons estudos, anotem aí tudo que vocês puderem anotar. Eu estou à disposição pelo WhatsApp, certo? Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo no PV, pois eu tenho muitos grupos para gerenciar, certo? Espero que vocês fiquem bem, até a nossa próxima aulinha e bons estudos!